é o dia inteiro postando vídeo, fazendo o Big Brother pessoal do Bolsonaro. E assim, acreditar que ele é realmente um bebê chorão, inocente, covarde só e nada mais, um cara que foi presidente da República, fica um pouco dúbio. Se tiver algum bolsonarista ouvindo na rádio ou assistindo no YouTube, pega uma toalha agora, a partir de agora. Uma toalha. Eu não sou bolsonarista, não Tô falando pra você prestar atenção pra falar isso também quando for falar. Pega uma toalha, enrole a toalha, molhe a toalha, bote na boca. Pegue uma bola, você tem uma bola de... Se tiver uma bola de basquete, até de vôlei, também segure nas mãos com uma toalha. Vou começar a falar e a sua raiva, você começa a apertar os dentes e apertar a bola também pra não ter um problema, viu? Cuidado. Solta o vídeo aí do Bolsonaro, vamos lá. Tentativa de golpe? Pô, tá tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Eu estou aqui. O que eu pretendo fazer? Continuar lutando. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo. Você não vou ter motivo para decretar a preventiva minha. Né? E o que eu quero é ajudar meu país. É só isso, mais nada. Isso é demais. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa se eu não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas no meu cadastro, por favor, o pessoal lá dos tribunais do rito também cumpriu a missão, botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil. O que está acontecendo aqui é uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos a 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma. O que tem a ver oficial de justiça com isso? Sem dinheiro, num domingo. Pelo menos onde ele... o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esse pobre coitado, e foi para Araraquara. É um crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Que horas que é o grito? Desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tem um processo. Agora os advogados alegam tudo que eles acharem que eles têm que alegar. E eles vão tomar conhecimento, igual tomaram conhecimento das gravações de 15 minutos. Eu não ia ficar ouvindo isso se eu fosse oficial. Por aí, de montão por aí. Você não tem culpa de nada, desculpa a senhora, ok? Mas é algo pessoal. Estou terminando aqui. Porque, até eu queria, por sua excelência, ministro Alexandre Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Porque, vossa excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília, que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre Moraes? Todo esse processo, discutir, nós dois, aberto, não é igual a delação do Cid, aquelas secretas, que vai mudando a cada... Imagina o Moraes vendo isso. A cada novo depoimento vai mudando tudo. Nós dois, já tem tanta certeza assim que eu sou um criminoso, vamos lá, TV Globo, a mesma coisa, 2, 3 horas ao vivo, para me acusar de tudo, de joia, de vacina, de baleia, tudo. Eu só quero meia hora, lógico que vou me defender, mas eu quero meia hora para falar do meu Brasil. Eu tenho uma proposta para o Brasil, para deixar esse povo parar de sofrer, que está aí, não pode comer nem ovo mais com esse governo. Ai, olha Jesus só, amado. imagina se eu tivesse o poder do Alexandre de Moraes. Jesus amado. Eu ia quebrar o sigilo do ministro Puta, Benedito cara. e perguntar para ele o que é a missão dada e a missão cumprida. Nunca perguntou quando era presidente. Buscar, trazer o Alexandre de Moraes para depor também. O que é isso aqui, Alexandre de Moraes? O que é isso aqui? Ou assim como outras autoridades. Oficial de justiça tem a ver. Eu seguinte, ia falar, meu filho, para de falar aí que eu sou oficial de justiça. Ou A cara dela. Não vou você- te prender. Oficial de justiça não pode prender? Não. Tem duas máscaras. Eu queria que Está prendesse. fundando o Brasil. Cala a boca logo, assina aqui, acabou, que eu não quero ouvir essa asneira, não. Então, peço desculpa a senhora mais uma vez. Eu vou assinar. É a terceira vez, mano. Ok? Mas uma medida de força. Podia esperar mais algumas horas, mas assim tá bom. Mas que horas que ele grita? Tem esse trecho Ele aí? grita com alguém. Eu já vi. Eu queria mostrar esse trecho. Aí falou e assinou. Tinha que falar, não vou assinar nada, um abraço, tá? Falou e assinou. Ei, rapaz, eu vou te Ele falar. não tem macheza pra Não nada.
de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá? Desculpa mais uma vez. E pá, 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 pá. Cadê o áudio? Fica pedindo Acabou? desculpa pra oficial de justiça. Ah, mas não tem. Pega o outro que ele grita. É que cortaram desse do Metrópolis. Tem uma pessoa, não sei se é uma enfermeira ou um enfermeiro, vai lá e diz pra ele, preocupado inclusive, Bolsonaro, sua pressão está subindo. Ele trata a mulher como cachorro. Cala a boca! Cala a boca! Eu queria esse vídeo aí, Pedilara. Pega esse vídeo, por favor, pô. Não é esse aí que tá na matéria, não. Tem o que eu te mandei, Poder 360. Veja ele irritado e gritando com a pessoa. Veja isso, quando tiver no ponto, você me avisa. Mas 2 pontos que eu queria falar. Primeiro, Vanessa Pablo Sonati. É esse aí, solta pra gente. Estou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço por favor. É um homem. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Se fosse comigo, eu dava um grito maior ainda. É embora, né? Então pronto, é esse aí. Ele é o Bolsonaro. Pausas, que eu queria falar. Primeiro ponto. Muita gente tá falando o seguinte. Ai, como é que pode a oficial de justiça ir na UTI? Um paciente na UTI. Primeiro, se o Bolsonaro de fato tivesse preocupado com a saúde dele e os outros ali em torno dele preocupados também com a saúde, não teriam aceitado a entrevista que ele deu lá da UTI ao SBT. O próprio Bolsonaro teria assinado, preocupado com a saúde, assinado logo e ter mandado embora a oficial de justiça, ao invés de ter feito um vídeo marketing político discursado, um bocado de asneira mais uma vez. Só palavras ao vento. Se ele estivesse preocupado com a saúde dele, ele teria negado, não vou assinar nada, tem o direito dele, ter mandado embora a oficial de justiça. Ou ter assinado mais rápido, sem ter dito nada, se ele estivesse preocupado com a saúde e os presentes no local também tivessem aconselhado o Bolsonaro. Então não existe nenhuma preocupação por saúde. Isso é tudo mentira para enganar o idiota. Segundo ponto importante. As asneiras que o Bolsonaro repete nesse discurso. Se vitimizando. Dizendo pro Moraes para fazer um debate com ele. É uma maluquice. Eu fico pensando o Alexandre de Moraes vendo esse vídeo. Eu daria risada. Ele dá risada. Eu acho que ele entra em êxtase. O Moraes vendo esse vídeo porque ele faz festa. É tudo que ele queria. Mostra a fraqueza de um sujeito numa situação vexatória. Vexatória mesmo. Uma situação patética do Bolsonaro. E segundo é esse vídeo. Terceiro, no caso. Esse vídeo dele tratando, não sei se é um assessor ou um enfermeiro, enfermeira que está no recinto. Ele nunca falou assim com nenhum inimigo. Nem no discurso. Aliás, ele fez essa bravata no discurso lá no 7 de setembro de 2021, o último que ele fez também. Ele não trata assim os inimigos, já percebeu? Ele poderia ter dito assim do Moraes, gritado pelo menos, mais uma bravata, e ter dito a oficial de justiça, vai embora pra casa, você não tem nada a ver com isso, não vou assinar nada. Ele grita, maltrata uma pessoa que tá lá trabalhando ou puxando o saco dele. Que só isso tem. Deve ter algum funcionário, médico, enfermeiro ou algum puxador de saco. Ele maltrata desse jeito a pessoa. É exatamente o caráter de uma pessoa fraca, vazia, sem hombridade, superficial, que grita com os aliados, trata como cachorro a pessoa que está ao lado, inclusive a oficial de justiça que não tem nada a ver. E ainda faz, mais uma vez, opta por um discurso covarde, fraco, patético, humilhante, vexatório, o Alexandre de Moraes acamado aí na UTI. Então eu já expliquei, não venha com justificativa não, o bolsonarista que acompanha o programa, porque ele na UTI, ele deu entrevista lá, com um tempão lá com o César, como é o nome do cidadão? CNN, tudo na mais. CNN, no SBT, lá na UTI, com esse negócio, tirando foto, andando. Para com isso, isso aí já não justifica nada. Segundo, o que a mulher tem a ver com isso? Vai fazer discurso proselitismo bolsonarista? Ficar falando as mesmas besteiras? Eu não dei golpe de nada. Você o quê? Peraí, seja o Bolsonaro uma vez só na sua vida, de verdade. Seja homem. Trate as coisas, trate bem as pessoas que estão ao seu lado. Maltratar uma pessoa dessa. Já pensou outro comentário que eu queria fazer? Antes que eu esqueça. Já pensou se fosse o Lula que tivesse feito isso? Como é que seria a opinião das pessoas, dos bolsonaristas pelo menos,
né, se foi uma mulher ou um homem, o jeito que ele trata uma pessoa é justificável. É uma pessoa que tá preocupada com a pressão dele, inclusive que tá lá marcando no monitor. Ô Bolsonaro, a pressão. Oh, cala a boca, cala a boca! Errado é a Um pessoa. débil mental, um atrapalhado da vida, sem futuro nenhum político, inelegível e tudo por culpa dele mesmo, que quando tinha o poder não fez nada. Agora você tá falando do Moraes, você deu risadinha com ele e o presenteou com uma camisa do Corinthians. Você foi abraçar com o Toffoli, foi jantar com o Toffoli na casa dele, nomeou petistas pro seu governo. Bolsonaro, o senhor é patético. E mais patético ainda quando mostra o jeito que trata as pessoas, gravado inclusive, bizarro. E mais bizarro ainda é quem apoia isso. É quem valida esse negócio, quem fica lá falando besteira na internet. Candidato, obviamente, pensando nos votos na próxima eleição. Desculpa, falei demais, esse é o meu comentário, Vanessa Moreira. Pois é, Timóteo, aí você vê que a oficial de justiça... Você vê o tanto que o Bolsonaro é frouxo, que mesmo ele achando que a oficial de justiça está cumprindo uma ordem que ele não deveria acatar, ao invés dele simplesmente ser homem e falar assim, olha, eu gostaria que a senhora se retirasse, eu não vou assinar, ele poderia ter feito Cara, isso. é óbvio. Ele fica aí fazendo um discurso e ocupando o tempo da oficial de justiça. Se eu fosse a oficial de justiça, aproveitando que ele estava fazendo um espetáculo e que ela está de máscara, para não ser rechaçada pelo povo bolsonarista, que eu não sei o que é pior, a nível até de segurança pessoal, ser rechaçado pelo povo bolsonarista ou petista, eu já fui por ambos. Eu posso dizer a você, Timóteo, que se eu fosse essa senhora, eu teria dito, o senhor, por favor, vai assinar ou não? Eu não quero participar dessa filmagem, o senhor vai assinar ou não? A minha postura seria essa, certo? Ela está ali cumprindo um dever, que não interessa se ela concorda ou não, ela está sendo paga para isso. Eu não participaria, eu não ocuparia um cargo desse na minha vida, que eu não acho isso legal. Certo? Mas, independente de justo ou não, ela está cumprindo uma ordem que é simplesmente levar um ofício para que uma pessoa assine. E ele deveria estar participando de um espetáculo midiático, que ele já soltou isso em todas as redes sociais, né? Esse vídeo já apareceu aí em todos os lugares, e ele fica ali o tempo inteiro com clemência. Não, a senhora está cumprindo ordem. Ou seja, você vê que ele é um cara altamente tecnicista mesmo, não tem nada de valoroso, é um covarde, inclusive, principalmente pela maneira que ele trata o enfermeiro. Aquilo é lamentável e deve ser enfermeira, cá pra nós, porque Bolsonaro só tem esse tipo de valentia com quem é mais fraco que ele. É outro ponto que a gente tem que entender, é isso. O modo operandi covarde. Menos capilaridade de publicidade, todas as pessoas que são inferiores a eles, em qualquer aspecto, seja na audiência, as pessoas que ele ataca. Ele não ataca alguém páreo a ele, ele ataca outros, né? Ele só fica aí falando que o Lula é ladrão, que o Lula é lalala, só que ao mesmo tempo ele e o filho dele e toda a família contribuíram com a soltura do Lula, não mobilizaram as pessoas para se repudiarem contra, inclusive se tivessem feito naquela época, milhares de brasileiros teriam ido às ruas, teria sim influenciado a opinião pública, ele tinha poder e popularidade para isso, mas ele disse, deixa o Lula ser solto que a gente vai disputar a eleição. Foi isso que ele fez, ele sabia que ia perder, na minha opinião hoje, eu já consigo, eu já tenho minhas dúvidas, ainda tenho dúvidas, mas cada vez fica mais evidente que Bolsonaro é um agente petista infiltrado no poder, porque o resultado é simplesmente esse, né? O resultado é o favorecimento do governo Lula sempre, por todas as ações que Bolsonaro toma. E assim, acreditar que ele é realmente um bebê chorão, inocente, covarde só e nada mais, um cara que foi presidente da República, fica um pouco dúbio aí ainda na minha cabeça se é isso, né? Se ele realmente é um bebê chorão ou se ele realmente está ali e entrou ali por ignorância, né? Mas para ajudar e contribuir, como ele vem fazendo com o governo Lula. É realmente triste, lamentável. Eu fico muito arrasada, inclusive, por ter acreditado nesse senhor, né, por ter coadunado, por ter ajudado dentro da minha insignificância, porque para eles quem leva 100, 200 votos para ele é insignificante,
mas até através da minha insignificância, mobilizado pessoas, brigado com pessoas por causa desse senhor covarde, desse senhor inescrupuloso. Esse homem é inescrupuloso. Utiliza da sua própria doença para ficar aí o tempo todo falando e agora tá os filhos se vitimizando, dizendo que Moraes quer matar o pai, que Moraes manda oficial de justiça. Quem quer matar o pai, na verdade, são vocês próprios aí, porque vocês não poupam o pai de vocês em momento algum. Algum de vocês já repudiou esse Big Brother miserável desses vídeos patéticos em hospital, mostrando corte, mostrando convalescência, né? Algum de vocês repudiou isso? Eu não vi nenhum. Algum de vocês repudiou aquele vídeo patético, herético, da Michelle Bolsonaro lavando o pé do Bolsonaro na Páscoa, coisa patética, assemelhando ele a Jesus Cristo? Eu vou dizer um negócio a vocês. Quando você expõe assim alguém, isso afeta espiritualmente a pessoa. E espiritualmente afeta-se a saúde física também. Uma coisa é totalmente ligada à outra. Ou vocês não acreditam em Deus. Porque aí vocês também já falam logo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que eu já vou entender de que lado vocês estão. Do capeta mesmo, que é o que eu acho. Vocês estão do lado do capeta. Mas eu ainda tenho que dar o benefício da dúvida, né? De que vocês realmente acreditam em Cristo. Rapaz, tá tudo errado. Quem tá matando o Bolsonaro são os próprios aliados, que ficam fazendo essa patetice. Tirando foto, postando a cada segundo em rede social. E outra, não venham com 8 ou 80, não. Certo? Mostrar que ele está doente no hospital, tirar uma foto dele doente, fazer uma matéria jornalística, ótimo, valeu. Mas postar 10 vídeos por dia de corte, de bizarrice desse homem o tempo inteiro, e dizer depois que está preocupado com a saúde dele, é muita palhaçada. Eu acho que eu estou mais preocupada com a saúde dele do que os próprios filhos dele, que não param de usar esse negócio aí para se autobeneficiar. E tá claro pra mim agora que ele tá fazendo isso porque ele sabe que vai ser preso. Ainda teve o Silas Malafaia no hospital xingando o Alexandre de Moraes porque é amigo do Barroso. Não, ele é amigo do Barroso não, do Gilmar Mendes. Sabe? E ele se prestando a esse papel né, bizarro. Olha, com todo o respeito aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu desejo que Bolsonaro se recupere, tenha saúde pronta, mas nada justifica essa bizarrice que está sendo feita, esse clamor, esse negócio medonho que está sendo feito, esse Big Brother da doença de ninguém é justificável. Isso é nojento de ver e de acompanhar. São 10 horas e 9 minutos. Mais uma vez, antes do Pablo comentar, o vídeo segundo dele brigando com a pessoa. Foi no telefone do Cid, onde foram buscar um O que a cartão de vacina oficial tem a ver com isso? com ele, pegaram o telefone. Eu peço favor. Eu peço favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu gritava mais alto com ele. Eu gritava, não tenho medo de grito. Puxa saco. Ó, meu pai nunca gritou comigo porque é um homem bom. Um homem que sempre me tratou com amor. Eu vou estar aceitando o grito de um marmanjo desse aí? Rapaz, se eu fosse ver enfermeira, eu ia gritar, senhor, se põe no seu lugar. E aí, pronto, ia ser o sucesso da internet, né? Mas não sei se foi Não é isso que enfermeiro, ele deve quer, ter ser sido sucesso algum da puxa-saco, algum desses. É porque o Bolsonaro só grita com gente mais fraca. Aliás, não é com gente mais fraca, é com puxa-saco. Com puxa-saco. Porque ele era presidente, tinha muita gente fraca, inimiga, inclusive, que ele foi lá e passou pano. Engraçado um negócio Mensagem dele. de Pablo Sonati, o que você acha, Pablo? Eu tô vendo alguns comentários, programas aí de juristas. Isso é uma palhaçada mesmo, viu, Timóteo? É palhaçada tanto de parte do Bolsonaro, quanto parte de jornalistas, puxa-sacos do Bolsonaro, quanto de pseudos juristas. Eu estava estudando a respeito dessa intimação que foi para o Bolsonaro. Primeiro, é o seguinte, se ele está lúcido e consciente, desde que os médicos autorizem, siga os protocolos médicos, né? Tudo bem receber a intimação. Todo mundo já falou, é o dia inteiro postando o vídeo, fazendo o Big Brother pessoal do Bolsonaro. Essa prova que ele deu agora, esse grito que ele deu agora, aí, peço por favor, é a prova que ele está apto a receber a intimação na UTI. Então, se mostrou um frouxo, é triste falar isso, mas parece que ele está se escondendo do Alexandre de Moraes através da doença. Operou, tudo bem, operou, mas ele não está tão assim não, morrendo.
O papelão, o dia inteiro papelão, a semana inteira papelão, como a Vanessa bem disse, se fazendo ali de Jesus Cristo com a Michelle Bolsonaro. Que cena, é uma blasfêmia um negócio desse, é uma heresia o que eles estão fazendo. Só que a maioria do público hoje do Bolsonaro, que a gente consegue notar, são pessoas de mais idade. Então as mas é pessoas isso de mesmo. mais idade são muito ingênuas. Dela ver, ai, pobre Bolsonaro, está sofrendo pela pátria, o Messias, e a Michelle fazendo esse papelão, que a gente sabe quem que é, gente. Pelo amor de Deus. Como a Vanessa disse, vocês são o quê? Cristãos? Vocês acreditam em Deus? Apoiando esse tipo de heresia? Isso é ridículo. O que deixa eu mais chateado é que, tudo bem, né? Porque pra mim são prostitutas, porque recebem, deve estar ganhando alguma coisa para ficar apoiando o Bolsonaro o tempo todo. Não, é proibido fazer a oficial de justiça ir lá. Daí então tudo tão combinado, até isso, olha, eu acho que a oficial de justiça vai ir aí. Então prepare as câmeras, que aqui vai ser o nosso show. É isso Mais mesmo. um show. É isso. Porque quando ela tava entrando na sala, já tinha alguém filmando, pegou os ângulos, sabe, gente? Quando chega de surpresa alguém na sua casa, Timóteo, assim, ó, Polícia Federal, Deus é mais. tá Tá repreendido, Pablo. não, você tá de cueca na mão, você tá assim, sabe? Ali não, tava tudo preparado, o cenário pro showzinho, só que ele é tão besta, que ele vai e dá trata, talvez a enfermeira, não sei quem, desse jeito aí, com grosseria, igual lá, Alexandre de Moraes, larga de ser canalha. Daqui a pouco o Temer fala pra assinar uma cartinha pedindo desculpa pra enfermeira, ele vai e assina também. Fez o discursinho ridículo com o oficial de justiça. O que oficial de justiça tem a ver com isso? Depois fala que não tinha capacidade, foi insensato levar a intimação pro Bolsonaro. Coisa ridícula. Só prova mais uma vez o quanto ele é frouxo, o quanto ele está com medo de ser preso. E só para concluir, se ele tá tão debilitado assim, por que o povo tá apoiando ele para 2026 ainda? Um senhor tão debilitado assim não vai conseguir gerir Exatamente. o Brasil como está. Acorda, gente, acorda. E cansa, viu? Cansa. Olha lá, todo bravo. Só fica bravo com o mais fraco. Palhaço. Palhaço mesmo. Agora, mandaram aqui o seguinte, que ontem a Revista Oeste fez esse comentário, só o comentário dos caras, ô Vanessa, de que o Bolsonaro acerta com esse tipo de filmagem mostrando a oficial de justiça. Acerta no quê, bicho? Eu não vi. Eu vou ver se eu assisto o comentário da Revista Oeste. Fala, Pablo. Não sei se você assistiu, diga aí. Teve um palhaço aí da internet, puxa-saco do Bolsonaro, que escreveu: acabaram de eleger Bolsonaro. Acabaram de eleger o analfabeto. Eu sei, ele é ignorante, tá? Isso aí. Mas ele, me disseram que esse cara aí, não vou citar o nome dele, que ele até sabe que o Bolsonaro tem vários que sabem disso, já me falaram. frouxo. Que sabe que o Bolsonaro é frouxo, tudo isso que a gente tá dizendo, mas acompanha a manada, porque a manada ainda apoia, dá voto e tudo mais. Mas a Revista Oeste disse que o cara acertou com esse negócio aí do Bolsonaro, rapaz. Sabe o que eu percebi, Pablo, Vanessa? Que mesmo você falando a verdade, estando correto, o tempo passando, essas pessoas, elas não assumem o erro. Elas começam a acreditar em outra mentira. Sim, porque elas precisam reconhecer. Isso exige muita humildade, Não Timóteo. tem humildade, E, as assim, pessoas não têm. a gente tem que entender Eu achava que tinham. o contrário da humildade é a soberba. E o grande câncer social que leva, de fato, muitas almas ao inferno é a soberba. E a soberba ela é muito mais presente na vida cotidiana do cidadão do que a humildade. A humildade requer você reconhecer que errou, requer você compreender que é falho. E o ser humano tem, infelizmente, uma inclinação a não se colocar de joelhos, a não se colocar em postura de humilhação. Isso que eu estava dizendo, porque a questão do Hugo Mota, por exemplo, só um detalhe, Pablo. O Hugo Mota, lembra do Bolsonaro? Há quanto tempo tem? Tem um mês isso? 20 dias? Acho que um mês, né? O que o Bolsonaro disse? A gente tem que apoiar o Hugo Mota e o Alcolumbre, porque na ausência do Hugo Mota vai ser votado o PL da anistia. A gente rechaçou, falou que era uma piada, que era um absurdo.
E eu lembro dos cortes nas redes sociais da Brado, as pessoas falando que a gente não entendia nada e tal. Aconteceu mais uma vez, exatamente, tintim por tintim, o que dissemos aqui na bancada. Essas pessoas que estavam falando bosta, não sumiram, elas continuam defendendo o Bolsonaro, mas abraçando outra tese. Elas se esqueceram totalmente disso. Eu tô falando de um fato de um mês, acho que 28 dias atrás. Eu poderia dizer do Ricardo Nunes, que tá colocando gente do PT na prefeitura dele. Poderia dizer das nomeações esquerdistas do Bolsonaro, espalhadas pelo Brasil. Eu tô dizendo de uma coisa, só um exemplo. Não tem nenhum mês do que ele disse. E nós estávamos corretos aqui. Cadê esse pessoal? Cadê? Mas eles, como a Vanessa disse, não têm humildade e já abraçam outra tese maluca do mito e dos seus seguidores para defender e para falar que todo mundo é petista e tá errado porque o Bolsonaro sabe e tal. É uma coisa, Pablo Sonati, de maluco. De maluco. Eu não vejo as pessoas voltando dizendo, rapaz, vocês falaram, vocês estavam corretos. Aí você pega aquela pessoa no comentário e vai lá e fala pra ela, eu fiz isso em 2022, eu dei print. Várias pessoas dizendo pra mim, cala a boca que você não sabe nada, que os militares eles vão intervir, vão fazer alguma coisa. Eu dei print nisso. E aí eu já sabia que não ia ter nada, óbvio, dava risada de tudo aquilo. E eu fui nas pessoas, fui lá nas postagens, fui no @ lá no Twitter. Sabe o que as pessoas fizeram comigo? Me bloquearam. Ficam com raiva. Cadê? Aí eu escrevi assim, eu estou esperando os tanques de guerra. Chegou na sua casa? Ao invés, porque se fosse comigo, eu diria com toda a liberdade, você estava certo. Infelizmente eu estava errado. Sabe o que elas falam às vezes, Timóteo? Fala, Pablo. Elas falam que não deu certo por pessoas como você, que falou que não ia dar certo. É isso mesmo. Por causa de você, não deu certo, que você desestimulou o povo. Exatamente. Se você estiver... É uma coisa doentia. Então, se a pessoa não consegue parar pra ver isso, não tem justificativa. Primeiro, já explicando, vou voltar ao mesmo comentário. O cara tá no hospital. Fala aí, na UTI. Até o meu amigo aqui fez uma postagem no Instagram. Eu falei que eu discordo totalmente. Mandei pra ele aqui. Pessoa que eu gosto disse, porque um absurdo, oficial de justiça na UTI. É absurdo, desde que o paciente doente esteja cumprindo as normas de uma UTI. Eu tenho uma pessoa que convalesce próxima a mim e eu já estive em ambiente de UTI nos últimos 3 anos diversas vezes. Não foi uma vez só, não. Diversas vezes eu já estive em ambiente de UTI. Você não pode entrar na UTI. Você só pode ter uma pessoa da família e olhe lá se o leito de UTI não for compartilhado, que é o caso dele. Pode ter uma pessoa da família na UTI e que tem que revezar com outra. Bolsonaro tem um videomaker dentro da UTI, tem um segurança dentro da UTI. Ele tem entra e sai de políticos dentro da UTI. Por que ele não pode receber um oficial de justiça? Qual é o ambiente hospitalar que está sendo respeitado para esse paciente? Que está sendo exposto. O paciente não pode dizer assim, eu quero dar entrevista. O médico é que tem que dizer se ele pode ou não dar entrevista. E se ele está em UTI, ele não pode dar entrevista porque ele está convalescendo. Perfeito. Ele deu entrevista de horas aí para Capim Verde, para CNN. Fez sorteio de capacete da loja dele. Dentro da UTI. Caramba. Então, assim, que UTI é essa? Que UTI é essa? Porque eu, como cidadã que paga plano de saúde caro nesse país, não tenho acesso à UTI a ficar com um paciente parente, próximo. Não pode. Tem que ser um só. E olhe lá. Se não tiver horário, se a pessoa estiver muito mal, é horário de visita. Então, assim, não está tendo ambiente hospitalar respeitado aí. Me desculpa. É palhaçada isso. Quando você mostrar para mim, eu até perguntei a uma doutora que quer ser política, mas não é a doutora Raíssa, tá? É outra doutora aí, uma doutora paraibana aí, que quer ser política, que ficou, ai, que absurdo também, botando na internet. Falei, e aí, você vai me responder como médica que você é, se isso aí é ambiente de UTI, com o tempo todo foto com milhares de pessoas, o tempo todo sendo postado na internet? Isso é ambiente de UTI? Não é. Claro que não, pô. Mas para essas pessoas, Vanessa, não adianta dialogar com fatos, com a razão. As pessoas estão seguindo uma religião. É religião mesmo, viu, velho? Não dá risada não, você da sua casa que tá acompanhando.
Até mesmo você que concorda com a gente, mas é religião. Para essas pessoas é como se fosse uma fé mesmo, uma crença no Bolsonaro. O Bolsonaro é divindade, divindade personificada para essas pessoas. É loucura. O que a Vanessa está falando? Você fala com um médico e não tem nada a ver com classe social, viu? Classe Não. social, escolaridade, tem gente Você pode milionária. estar no melhor hospital, você não pode ficar... Não, tô UTI. dizendo, você pode falar com um cara milionário, rico, do que a gente tá falando aqui, e ele muito bem não aceitar, achar que não, tenho certo, tenho estratégia. Toma banho, me irrita esse Ontem- negócio. Diga, Pablo. Ontem, pra você ver o nível de loucura das pessoas, ontem eu fiz um vídeo no canal falando daquela teoria da conspiração que o Lula morreu Eu e vi. agora acharam as cinzas do Lula. É impressionante, Timóteo, 200 mil visualizações o vídeo dessas pessoas e as pessoas acreditam. Então, Acredita, para acreditar numa coisa tão absurda dessa, É, pô. daí é isso que sustenta o bolsonarismo. Um bando de gente, Ô, Pablo, alguns ontem ingênuos demais. eu tava indo pra casa ontem, eu postei lá no meu Instagram, tava lá pensando na vida, no trânsito arretado, eu falei, vou fazer um vídeo aqui pra comentar. Alguns não gostaram, respeito aí as opiniões, mas eu tenho notado isso, a sociedade brasileira tá ficando maluca. Não sei se é só a brasileira também, internacional, americana. Tudo agora é coletivo, pô. Tudo é um negócio de êxtase coletivo que era restrito a só movimento neopentecostal e palestras de coach. Esse negócio tomou uma proporção agora, saiu dos templos e saiu das palestras, dos auditórios, agora é a sociedade. Virou moda. Tudo isso é uma loucura, rapaz. A sociedade tá meio emburrecida. O Olavo já falava isso. Ele falava o seguinte, nos últimos dias, a profecia do professor Olavo, as pessoas entrarão num nível de insanidade jamais visto. Eu tô vendo. É loucura completa. Esse negócio do Bolsonaro sendo tratado como Deus, divindade, as pessoas na espiral do silêncio, com medo de falar a verdade, com exceção de nós aqui, com toda a modéstia na Rádio Brado, tomando cacete, até perdendo audiência. Agora, uma multidão, eu quero ir pro monte, eu vou pra não sei aonde, eu vou acampar, que lá tem uma experiência transcendental, que não sei o que, sabe? Loucura, homem de 50 anos chorando, fala do mito, você não sabe. Eu nunca vi isso, não esperava, velho. E o ápice foi em 2022, viu? Quando essa galera falava dos militares, eu comecei a reparar que eu não tinha essa ideia. Eu achava que não. Pessoas mais sensatas, os senhores e tal. Mas eu vi grande parte, com todo o respeito. Às vezes as pessoas não gostam, tem exceções, mas a maioria é isso. Não sei se a Vanessa concorda comigo. Eu nunca vi, dezembro de 2022, aquela loucura, manada de gente xingando os outros. O cidadão que me encontrou no restaurante, ficou bravo, me ameaçou o pessoal, eu dando risada. Você não sabe o que você fala. Os militares vão mudar o Brasil. Eles salvaram o Brasil, Eles não são salvaram. perigosos. Eu tinha... Loucura. dá medo. É sério, eu tenho Medo medo. eu não tenho, mas eu fico apreensivo, Eu tenho cara. medo, Timóteo, porque É as perigoso, pessoas, sim. elas são insanas, entendeu? No ano passado, eu sofri cancelamento da esquerda e depois sofri cancelamento da direita. E eu não vi muito, da direita não, do bolsonarismo. Eu não vi muita diferença nos ataques que eu recebi. São bem parecidos. Ameaças de morte, desejos de Comigo morte. eles não falam nada. Desejos de que eu Acho que isso aqui é morra, mulher mesmo. desejos de que minha família padeça. E assim, se me encontrar, vai fazer o que é comigo? Sabe? Faz nada, desculpa, esses caras é tudo Não igual ao fazem Bolsonaro, é porque tudo são- bravateiro de porque são, internet. Fazem nada, tudo frouxo. Homens de geleia, né? Esse mesmo que encontrou no mercado em 22, foi em novembro de 2020, lembra até, tava eu, Geraldo, Leonardo Dias e outros dois lá no restaurante, tomando um café depois do programa, aqui do lado. O cara, vocês, Abrado, vocês estão desestimulando. Ele tinha outros amigos com ele, que eu Segurando entendi ele. que estavam dando risada dele. É um senhor de 70 anos, dando risada dele, que não concordavam com ele e viu e reconheceu a gente, porque a gente começou a falar. Ô Pablo, eu não sei na época se você foi pro quartel, tenho amigos que foram pro quartel. Pra Lohan porta do aqui, quartel. É o Lohan mesmo, foi lá, acampou na porta do quartel. Tem um amigo meu, pessoal, que foi lá, tomou uma pedrada no vidro do carro dele lá, e eu dou risada com isso, mas eu nunca fui pra esse negócio. Mas imagine, naquela época, a gente, o único veículo do Brasil criticando esse negócio. Imagina a onda de ataques, Pablo. Diga aí, Pablo.
E como você disse, são todas as classes sociais. Aqui na minha cidade tem uma rede de mercado muito famosa, não vou falar o nome, que um dos proprietários estavam na porta do quartel. Então, é gente instruída. Mas acredita, tava lá. Pô. Eu até vi um vídeo esses dias do povo chamando o ZT com o celular. Que coisa bizarra, você viu esse Eu vídeo? mostrei o do pneu, eu não entendi até hoje aquele negócio do pneu, que entrou um pneu na rua, eles fizeram um Ciclo circo. de oração. Mas aí tem gente que não gosta. Tem uma pessoa que trabalha com a gente falou pra mim, Timóteo, mas não fala isso. Pra que suscitar esse assunto? Tem que suscitar, botar o dedo na pra ferida. mostrar a loucura. Que isso é constrangedor e não pode se repetir. Eu não entendi. Você sabe essa história, Pablo? Pega esse vídeo do pessoal em volta de um pneu. Rezando pelo Eu pneu. não sei se estavam orando. Maluquice. Nível de insanidade total que ficaram os brasileiros. E qual é o fim que tomou esse negócio aí? 8 de janeiro. Que sobrou esse pessoal maluco, totalmente maluco. Largou emprego, largou trabalho, largou casa, largou filho. A gente viu a mulher lá, cabeleireira, largou tudo. Vamos lá pro quartel. O Lula já tinha tomado posse. Tudo que eles tinham dito que ia acontecer, não aconteceu. Tudo que o Sandro lá, o pastor, disse, não, que não vai acontecer. Ele Lula não ainda vai subir a fala rampa. Um monte de Lula morreu. Não sei o que. Tudo já. E as pessoas lá, acreditando em maluquice, se lascaram. Olha esse vídeo aí, ó. É esse aí que o pessoal vai ter um pneu, mas não estão ainda em volta do pneu. Esse aí, olha isso, gente. Tem que mostrar isso pra que não se repita, de verdade, porque eu tenho até cuidado com essas pessoas. É deprimente. Graças a Deus ninguém da minha família. Mas tem um que eles oram em volta nem do foi pra pneu. esse negócio, mas Não, é esse mesmo. Tem um que eles. Que agora tá tocando hino, mas tem um que eles ficam, não sei o que, aquela coisa de evangelho. Eu não Em volta do pneu. Tem um E que você vê eles que oram. essas pessoas se chamam de cristão, né? E fica rezando por um pneu. Você vê que o nível de loucura que eles... Eu não sei se eles são cristão, de que forma de cristão que é isso, que eles não sabem nem o que está escrito na Bíblia, ficar adorando imagens, Eu não sei se eles estão adorando o pneu, mas alguma coisa esse pneu tá representando aí pra eles, porque eles começam, seja lá que diabo for, gente. Mas, ó, resumindo aqui, que a gente fez esse debate aqui por um tempo, resumindo, que eu vou encerrar o programa. Depois de tudo isso, Pablo, Vanessa, você tá dando risada? Tem gente que acompanha com grande audiência os mesmos canais que defenderam essa Agora insanidade. só pra... Tem um cara agora que tá em outro país fugindo da PF, que fomentou a ida da galera do dia 8 de janeiro. A audiência... Ele já tá com prisão decretada, que eu pesquisei na internet, Sim. eu publiquei a Mas prisão decretada dele, pelo Moraes. Se ele chegar aqui, vai em cana. Mas ele fomentou a ida no 8 de janeiro, principalmente. Sim, ele é amigo do João Roma, ele ajudou o João Roma a me difamar pela internet. Mas isso que eu tô querendo dizer é o seguinte, depois de tudo isso, essas pessoas continuam fazendo live e tendo pessoas que vão lá acompanhar as mesmas merdas que eles dizem desde 2022. Eles dizem... Ontem eu assisti o corte do último vídeo do Cidadão, esse que eu tô falando. Ele começou assim. Bolsonaro do limão fez uma limonada. Já tá eleito presidente. Ratificando, inclusive, o que o analfabeto lá, que não sabe escrever nem direito na internet, disse. Ele tá falando também. Gente, e a audiência? O vídeo tinha 40 mil visualizações no total. Eu não vi a live, eu vi depois da gravação. Aí ele falando, olha só, aí fala do Moraes, fala as obviedades e fala, Bolsonaro volta com força. Porque ele está mostrando ao Brasil o que está acontecendo com ele. E aí a gravação lá, os comentários. Gente, é isso mesmo, maravilha. E ele volta pra onde? Ele vai, aí o cidadão falando, o Bolsonaro volta pra limpar o Brasil, o Bolsonaro já foi presidente e eu acreditei nele, botou só petista em cargos de relevância do Brasil, entregou tudo, deu risada com Moraes, bravar, tudo você já sabe. Por que ele volta e vai fazer diferente agora? Sabe, é só mentira. E a audiência... E resumindo a história, não vou falar mais, prometo, não muda nada. Não muda nada. As pessoas continuam acreditando nessa merda. Vão bater cara, o Bolsonaro não será presidente. Possivelmente, infelizmente, será preso. O Eduardo vai continuar para os Estados Unidos ou volta, porque vai vencer a licença dele. Não sei se ele tem recurso. Se voltar, vai ser preso também. Volta para cá e não vai mudar nada. E as pessoas continuarão acreditando nessas besteiras e mais besteiras. E a vida vazia. E tudo isso não passa de entretenimento. Não é política real. Pablo Sonati.
Exatamente, entretenimento, e eles entenderam que o povo não acorda, eles continuam alimentando. O Eduardo Bolsonaro acabou de postar que o Moraes agora mandou prender de novo o búlgaro, né? Ele falou que foi preso. Então ele sempre vai colocando essa narrativa de que tá acontecendo alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, daí passa dia após dia, só vai caindo por terra as narrativas deles, mas eles já estão tão convictos que o povo assim, não acorda, eles estão tão convictos, para não falar outra palavra do povo, né? Mas que eles vão alimentando e vão ganhando engajamento, e a gente não sabe até onde está essa rede, né? Porque às vezes o Eduardo Bolsonaro não está ganhando nada da internet fazendo esses vídeos, mas outras pessoas que estão ali ligadas a ele formam uma rede completa de dinheiro, de engajamento, de vídeos, etc. E sustentam. Cada um sustenta o outro e vai por aí. Então eu acho que eles já sabem de tudo, só que eles entendem que a população não acorda e acabou. Eles sabem que é a novela deles que, enfim, é o Brasil. Ô rapaz, que isso, não sai agora não, antes deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu, @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu, um petista, viu, um cheiro mole, viu, meu irmão, então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu, @BradoRádio, aproveita e deixa o likeinho também, viu. Valeu, meu irmão, forte abraço e até a próxima.